De um imigrante taiwanês ao rei mundial dos chips de inteligência artificial, ele liderou a NVIDIA a um valor de mercado de 3,26 trilhões de dólares. Ele é Jensen Huang, uma lenda chamada de o próximo Jobs. De placas de vídeo para jogos a apostar na inteligência artificial para vencer o futuro, o caminho da ascensão da NVIDIA não foi fácil. Hoje, vamos juntos conhecer a história lendária desse guru tecnológico chinês. Hoje Jensen Huang detém mais títulos brilhantes, como pai da inteligência artificial e principal empresário chinês. Foi a explosão do ChatGPT que beneficiou as GPUs da NVIDIA, que impulsionam seu funcionamento. Sem exagero, na era da inteligência artificial, o poder computacional tornou-se uma moeda forte e uma necessidade rígida. E a NVIDIA, que domina o centro do poder computacional, está destinada a se tornar um gigante perseguido por empresas de tecnologia globais. No entanto, quem poderia imaginar os momentos sombrios que Jensen Huang enfrentou? Em 1993, Jensen Huang cumpriu a promessa que fez ao pedir sua esposa em casamento. Ele disse que aos 30 anos teria sua própria empresa. Assim, ele fundou a NVIDIA. Ele sabia claramente o que queria fazer. E isso era fabricar chips gráficos. No entanto, o mercado de chips gráficos já estava saturado. A concorrência no mercado era ferocíssima. Para ter sucesso, só cortando um caminho sangrento entre mais de 100 empresas do Vale do Silício. Sob as vozes de dúvida, ele dedicou-se totalmente ao desenvolvimento de chips gráficos. Em 1995, a NVIDIA lançou sua primeira placa gráfica NV1, integrando funções de exibição 2D e aceleração 3D. No entanto, a tecnologia de renderização de gráficos quadrados dessa placa não tinha vantagem de desempenho evidente sobre a tecnologia de renderização de gráficos triangulares predominante na época. Portanto, as vendas da NV1, que não tinha custo-benefício, estavam abaixo do esperado. Nesse momento, Jensen Huang já havia gasto todo o dinheiro para lançar a NV1. Os fundos restantes só poderiam sustentar a operação da empresa por mais 30 dias. Sem saída, ele só pôde cortar despesas para ganhar tempo. Reduziu o número de funcionários da empresa de mais de 100 para 30. Felizmente, no último momento, o gigante japonês de jogos de console Sega deu à NVIDIA, que estava quase morrendo, um sopro de vida. Jensen Huang conseguiu um pedido no valor de cerca de 7 milhões de dólares. Naquela época, ninguém tinha grandes expectativas para a NVIDIA. Mas a Sega decidiu dar uma chance, pedindo que desenvolvessem uma placa gráfica para seu console de jogos Saturn. Todo o processo de desenvolvimento não foi fácil. A Sega descobriu que a tecnologia de mapeamento de equações quadráticas da NVIDIA tinha defeitos e esperava que adotassem a tecnologia de polígonos tridimensionais. Para isso, a Sega até mesmo forneceu engenheiros para ajudar a NVIDIA a desenvolver o NV2. Mas Jensen Huang ainda assim teimava em seguir suas próprias ideias. Após mais de um ano de desenvolvimento, Jensen Huang e sua equipe descobriram que sua arquitetura de design realmente tinha problemas, e a tecnologia não atendia às exigências. Na época, a Microsoft estava prestes a lançar o Windows 95 Direct 3D baseado em mapeamento de textura reversa e triângulos. Isso significava que, se a NVIDIA concluísse o console da Sega, produziria um produto incompatível com o Windows. Abandonar o contrato significaria a falência da empresa. Completar o produto do contrato não permitiria competir no mercado mainstream. Felizmente, depois de Jensen Huang romper com a Sega ainda fez os pagamentos, dando à NVIDIA tempo para respirar e uma chance de virada. Depois, a NVIDIA lançou o primeiro processador 3D de 128 bits do mundo, o chip Riva 128. Este produto de alto desempenho e custo-benefício ativou o nascente mercado de 3D. Além disso, deu notoriedade à NVIDIA. Em 1999, após 6 anos de empreendimento, Jensen Huang finalmente tocou o sino na Nasdaq. Em outubro daquele ano, a NVIDIA lançou um produto de GPU chamado GeForce 256. Isso não só introduziu uma nova era de chips de display, como também injetou vigor no desenvolvimento de jogos para PC. A partir daí, a NVIDIA parecia ter adquirido superpoderes. O patrimônio de Jensen Huang também subiu continuamente. Em 2001, ele alcançou o 12º lugar na lista de ricos abaixo de 40 anos da revista Fortune. Com o lançamento da segunda geração de GPUs, a série GeForce consolidou sua posição no mercado de placas gráficas. Jensen Huang se apoiou na capacidade de produção de manufaturas como a TSMC, propondo a Lei de Huang, em referência à Lei de Moore da Intel.
que afirma que o desempenho dos chips gráficos dobra a cada 6 meses. E ainda esperava que a frequência acelerada de iteração ajudasse a conquistar participação de mercado. O núcleo da lei de Huang é a aceleração. Em agosto de 2002, a ATI, o fabricante mais famoso de chips de exibição do mundo, lançou a primeira placa de vídeo suportando DirectX 9.0, a Radeon 9700 Pro, causando um grande impacto no mercado. Todos esperavam que o GeForce FX 5800 de Jensen Huang contra-atacasse com força. Mas depois de um lançamento atrasado de 3 meses, o produto não impactou a ATI e apenas criou problemas para si mesmo. O grande ruído dessa placa foi sarcasticamente apelidado de secador de cabelo pelos jogadores. E alguns até brincaram que foi o maior fracasso desde o NV1. Para piorar a situação, funcionários da Nvidia foram acusados de tráfico ilegal de informações internas, levando a uma investigação pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Pior ainda, isso se deu no auge da bolha da internet. O pânico financeiro provocou uma queda drástica no mercado de ações, e a Nvidia não escapou. Os preços das ações e a participação de mercado despencaram, quase atingindo o fundo do poço. De 2002 a 2003, as ações da Nvidia ficaram abaixo de $1. Uma série de más notícias arrastaram a Nvidia para uma enrascada. Em janeiro de 2007, o iPhone de Steve Jobs renovou a visão do mundo sobre os celulares. O surgimento do iPhone também deu início à era da internet móvel. Em torno dos smartphones, o mercado de chips sentiu novamente os ventos de batalha. Jensen Huang também não queria perder essa oportunidade. Ele ansiava por uma fatia entre empresas como Samsung, Qualcomm e MediaTek. Mas sua primeira geração de chips Tegra foi criticada por alto consumo de energia, problemas de aquecimento e outras questões. Em 2014, esse produto fracassado no segmento de smartphones encontrou oportunidade no setor automotivo, tornando-se outro ponto de lucro para a Nvidia. Diante da situação, Jensen Huang teve que temporariamente abandonar o mercado de celulares. Ele descreveu isso como uma retirada e desistência estratégica. No entanto, sua obsessão por chips móveis nunca cessou. Em setembro de 2020, a Nvidia anunciou a aquisição da líder em chips móveis ARM do grupo SoftBank por $40 bilhões. Após longos 17 meses, a maior aquisição da história da indústria de chips não teve sucesso. Os $1,25 bilhões pagos por Jensen Huang como depósito foram desperdiçados. Mais tarde, Jensen Huang afirmou que não precisava necessariamente adquirir a ARM. Mas é claro que aceitar esse resultado seria difícil. Anos atrás, alguém o chamou de o próximo Jobs. Talvez ele estivesse a apenas um passo desse objetivo. Em novembro de 2021, o valor de mercado da Nvidia disparou para $834,4 bilhões. Todos estavam ansiosos para que eles se tornassem a primeira empresa de chips a ultrapassar $1 trilhão em valor de mercado. No entanto, Jensen Huang e a Nvidia enfrentaram um golpe quase devastador. Em 2020 e 2021, a Nvidia lançou 2 produtos emblemáticos. A primeira GPU da arquitetura Ampere, A100, e a GPU da nova geração da arquitetura Hopper, H100. Esses 2 produtos apresentaram desempenho significativamente melhorado em relação à geração anterior. Em meio a uma atmosfera de alegria, a A100 recebeu pedidos de fabricantes de automóveis como Tesla e NIO, para treinamento de direção autônoma. No entanto, um anúncio do governo dos Estados Unidos restringindo a exportação da A100 e H100 para a China colocou a Nvidia em apuros. Naquele dia, as ações da Nvidia caíram drasticamente mais de 11%, evaporando quase $30 bilhões em valor de mercado. Nos 5 dias de negociação seguintes, as ações desabaram. O valor de mercado evaporou quase $100 bilhões. Nos anos fiscais de 2022 e 2023, o mercado chinês contribuiu com receitas consideráveis para a Nvidia. Então, perder o mercado chinês seria um golpe fatal para a Nvidia de Jensen Huang? Os dados mostram que a A100 contribui com mais da metade dos negócios de data center da empresa. E o data center já superou os games como a maior fonte de receita da Nvidia. Por exemplo, no primeiro trimestre do ano fiscal mais recente, a receita dos data centers da Nvidia representava quase 60% do total de receitas. Jensen Huang admitiu que, uma vez que perdemos o mercado chinês, não temos medidas de emergência. Por outro lado, os negócios com jogos vêm caindo nos últimos 2 anos. Em FY 2023, a receita total de jogos da Nvidia caiu 27% ano a ano.
Agora, fica claro que Jensen Huang é uma pessoa de capacidade, coragem e sorte. Com o avanço da onda de inteligência artificial, o valor de mercado da Nvidia atingiu 3,26 trilhões de dólares. Qual é a sua opinião sobre Jensen Huang? Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no meu canal.